Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec. Eu estou aqui com o José e o Michel, né? A gente vai continuar estudando a obra no capítulo 2, né? No item 3. Então, José e Michel, muito obrigado por estarem aqui. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nosso 19º estudo, dando prosseguimento à segunda parte da obra O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão. Lembre-se de curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentar, mandar questões. Isso ajuda a gente ganhar mais alcance. Passo para o José se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eric, Michel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É isso, vamos continuar o nosso estudo sobre a obra O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão. Estamos caminhando aí, avançando, né, para a segunda... Já entramos, na verdade, na segunda parte da obra, que é o resumo aí do ensino dos espíritos, onde Kardec coloca diversos itens, né, resumindo mesmo os princípios fundamentais do espiritismo. E a gente vai ver que está o tempo todo em diálogo com o Livro dos Espíritos, né? Essa parte, porque, como vocês sabem, a doutrina espírita está contida toda em O Livro dos Espíritos. Então, se Kardec faz um resumo da doutrina espírita, vai estar em diálogo o tempo todo com o Livro dos Espíritos. Por isso mesmo, semana passada, a gente até pegou uma pergunta do Livro dos Espíritos para ler, né, Michel? Michel sugeriu, e aí a gente foi fazendo esse diálogo aí com o livro. Então é isso, vamos seguir o nosso estudo, dando boas-vindas a todos e um bom estudo para nós. Excelente. Então, Michel, quer começar lendo? Isso, eu vou ler. Eu acho que eu vou ler o 3, o 4 e o 5 e já passo para o José iniciar os comentários, tá? Lembrando a todos, o José já lembrou, a gente está na segunda parte do livro, é um livrinho bem pequeno, introdutório ao estudo da doutrina. O próprio nome dessa segunda parte já diz, é um resumo do ensinamento. Então, realmente, Kardec coloca resumos daquilo que são os princípios do Espiritismo. Quando for interessante, né, a gente vai sugerir algum outro texto para dar uma abordada um pouco melhor. Mas, claro que o intuito principal, primeiramente, é tecer comentários gerais, para que a gente guarde as informações e, aos poucos, a gente vá aprofundando. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, se surgir alguma questão que elas julguem necessário perguntar ou até colaborar, se sintam à vontade. Então, é Kardec aqui, eu vou ler o item 3, 4 e 5 e depois a gente começa a nossa rodada de comentários. Item 3. O espírito propriamente dito é o princípio inteligente. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Para nós, ele é imaterial, porque não tem nenhuma analogia com o que chamamos matéria. Item 4. Os espíritos são seres individuais. Têm um envoltório etéreo, imponderável, chamado perispírito, espécie de corpo fluídico, tipo da forma humana, povoam os espaços que percorrem com a rapidez do raio e constituem um mundo invisível. Eu vou ler só esses dois, vou iniciar hoje, vou deixar para o José iniciar os comentários, depois a gente segue a rodada. Tema quente esse, né? Principalmente aí do número 4, perispírito. Nós temos conversado bastante sobre esse tema nos últimos dias, né? Porque gera muita dúvida nos espíritas, etc. Então vai ser bom a gente falar sobre ele. Bom, número 3, vamos seguindo então, né? Com o nosso estudo. Dando uma boa noite aí para a Nélide, para a Alessandra. Bem-vindos ao nosso estudo. Número 3. Kardec vai falar exatamente sobre o espírito, a definição dele segundo o espiritismo, e a dificuldade, né,
que a gente tem exatamente em definir em detalhes o que é o espírito. Kardec vai dizer: o espírito propriamente dito é o princípio inteligente. Então, analisando do ponto de vista nosso, né, da Terra, do homem habitando a Terra, o que existe de matéria, o que existe de inteligência no homem, toda a inteligência está sediada no espírito, na alma, né? Isso precisa ficar muito claro para nós. A inteligência ela está sediada no espírito, né, do ponto de vista espírita. Então, Kardec vai definir aí o espírito como o princípio inteligente e que nós não conhecemos a sua natureza íntima. Toda ciência tem perguntas ainda não respondidas, não é? A natureza íntima do espírito, do que ele é constituído exatamente, a gente conhecer. É curioso porque falta até palavras para a gente conseguir se referir a isso. Nós não sabemos. O espiritismo, ele investiga os espíritos do ponto de vista da sua manifestação, certo? Então, o espiritismo ele não vai entrar na análise do que seja o espírito na sua natureza íntima. Sequer o espiritismo vai conhecer em detalhes o que é a matéria do perispírito, como nós vamos ver adiante aí. O espiritismo ele vai estudar algumas propriedades dos fluidos que constituem o perispírito, sobretudo na relação deles com a matéria. E a matéria densa, vamos dizer, né, bruta, como nós conhecemos aqui. E a maneira como os espíritos interagem com esses fluidos e também como esses fluidos interagem com a matéria. Então, o espiritismo vai dar a conhecer o perispírito e os fluidos do perispírito a partir desse ponto de vista, da maneira como ele interage com a matéria. Mas a natureza íntima do perispírito, o que é exatamente a matéria que constitui o perispírito, nós não conhecemos, sequer, muito menos, o espírito. O Cosme Massi, ele costuma dizer uma coisa interessante sobre a palavra fluido, né? Ele diz que na ciência, sempre que você, como dizem na filosofia, você postula uma entidade, você afirma que existiria uma entidade ali, uma substância, vamos dizer assim, entre aspas, que estivesse interagindo com a matéria, mas que você não conhecesse ainda a natureza dessa matéria, dessa entidade, dessa substância, você chamava de fluido. Era uma prática comum da ciência no século XVIII, XIX. Agora, posteriormente, depois que já se conhece mais detalhes, mais propriedades a fundo daquele fluido, aí abandona-se a palavra fluido e vai para outros termos, outros conceitos mais precisos. É o que ocorreu, como explica o Cosme, com a questão do fluido elétrico e fluido magnético, né? Que no tempo de Kardec ainda se referia assim. Kardec vai falar várias vezes em fluido elétrico, fluido magnético. E depois que se conheceu mais a fundo o que seria o magnetismo e a eletricidade, aí abandonou-se o termo fluido e adotou-se novos termos com relação ao magnetismo, campo, e com relação à eletricidade, corrente, etc. Aqueles termos mais específicos da física. No caso do espiritismo, nós ainda não avançamos em conhecer detalhes do que seja o perispírito e os fluidos. Então, na visão do Cosme, e me parece adequada, a gente segue usando a palavra fluido, que ela não está... Os fluidos que compõem o perispírito, né? Ela não está ultrapassada e continua sendo correto utilizá-la. Né? Mas voltando no número 3, que o que eu estou falando diz respeito mais ao 4, né? Voltando no número 3, é isso. A natureza íntima do espírito, ela nos é desconhecida.
os espíritos vão afirmar algumas vezes que nós não temos linguagem para poder definir algumas coisas. E é o caso aqui, quando Kardec continua essa frase, né? Para nós, ele é imaterial. Para nós, homens, o espírito é imaterial, porque não tem nenhuma analogia com o que chamamos matéria. Ou seja, no Livro dos Espíritos, Kardec e os espíritos vão tratar dessa questão, se o espírito pode ser definido como imaterial ou incorpóreo, certo? Kardec vai dizer que é imaterial. Os espíritos vão dizer, olha, imaterial, um termo mais exato seria incorpóreo, porque o espírito, ele possui o perispírito sempre, nunca perde o perispírito, e o perispírito é algum tipo de matéria. Mas a gente tem dificuldade de definir, como estava dizendo, né, o que seria essa matéria. Então Kardec vai explicar, olha, do nosso ponto de vista, como nós não temos nenhuma analogia para fazer, para se referir ao espírito, não conseguimos linguagem, nenhuma analogia aqui no mundo para poder definir em detalhes o que é o espírito, a gente pode dizer que para nós ele é imaterial, porque ele escapa qualquer analogia, escapa qualquer análise que a gente possa fazer para ter algum termo de comparação, né? É isso que ele está dizendo aqui nesse item 3. Acho que eu falei bastante já, vamos deixar o 4 para eu comentar em seguida, né? Passar para o Michel, e aí a gente segue depois. Ou o Eric também. Interessante essa questão, né? A questão da natureza íntima do espírito, né? O homem, né, como diz o que é o espiritismo, ele é formado ele é triplo, né? É formado de alma, perispírito e corpo, né? E o espírito é um ser duplo, formado de alma e perispírito, né? Então, qual é a natureza íntima da alma, né? A gente não conhece, né? A gente chama de imaterial porque é diferente de tudo que conhecemos por matéria, como o José bem disse, né? Mas imaterial absoluto não seria o termo, né? Porque imaterial absoluto seria o nada, né? Seria uma pura ideia. E por isso que no próprio Livro dos Espíritos, Kardec chama a alma de matéria quintessenciada, né? Mas seria matéria no sentido que os filósofos chamam, né, de matéria tudo que não é pensamento. Então a alma, o pensamento é um atributo da alma, não a própria alma, né? Mas enfim, então não seria imaterial no sentido absoluto, porque seria o nada, né? Seria só um puro pensamento, mas é imaterial no sentido de ser diferente de tudo que conhecemos por matéria, né? E o perispírito seria esse elo, né? Esse liame semimaterial, ou seja, tem algumas características da matéria, mas se distingue por outras, né? E por isso que consegue servir de elo, de liame, né? De união, né? Então, o perispírito é esse fluido que, quando o homem está encarnado, ele serve de elo entre a alma e o corpo, né? Quando o corpo morre, né? O espírito desencarna, ele fica só com o envoltório mais sutil, né? Ele se despoja do envoltório mais grosseiro e fica só com o perispírito. Aí a percepção se torna geral. Ele não percebe mais por uma parte circunscrita do perispírito. Ele percebe por todo o perispírito que guarda o tipo humano, né? Como diz ali, o tipo da forma humana. Normalmente que ele tinha na última existência ou na existência que ele foi evocado, enfim. Então, mas esse seria a questão básica, né? E essa questão que a gente falou do imaterial é isso, né? É imaterial, mas não é imaterialidade absoluta, é imaterial no sentido de não ter analogia com a matéria. Mas é alguma coisa que a gente não sabe o que é, né?
A gente não sabe a natureza íntima, ontológica, né? O que é constituído, enfim. Exato. Eu não sei ao certo quem nos ouve nesse momento e quem vai nos ouvir depois. Então é importante a gente tratar desses itens, porque aparentemente são itens pequenos com algumas definições assim, mas são coisas bem importantes de ser entendidas, porque uma vez entendido esses conceitos que Kardec está colocando aqui, muitas conclusões, muitos raciocínios que a gente vai fazer mais para frente para entender mais a fundo o espiritismo, essas definições vão servir de base. Então, a gente vai perceber que Kardec ele era muito cuidadoso com as definições. Uma porque ele queria se fazer entendido. Ele tinha essa preocupação de ser muito claro o máximo possível. E depois, porque ele entendia muito bem como é que funciona a questão das definições. Quando eu vou estudar alguma coisa em ciência e pretendo definir ela, dizer o que essa coisa é, falar das características dela, eu preciso ser muito correto, muito preciso, porque definir algo não é simplesmente eu dar um monte de palavras para aquele algo, né? Essas palavras elas têm que dizer alguma coisa. Então, muitas vezes, quando a gente não está acostumado no nosso dia a dia a ter uma linguagem própria de uma ciência, de uma filosofia, a gente usa as palavras com mais liberdade, né? A gente dá às palavras uma elasticidade muito maior. Porque a gente não tem o compromisso na fala cotidiana de ser rigoroso, certeiro, né? A gente não está fundamentando nenhuma tese, nenhuma teoria. Mas dentro de um estudo, que é o que a gente está fazendo aqui agora, a gente tem que se habituar a saber cuidar muito bem as palavras que eu uso e o que elas querem dizer. Então é muito importante que a gente, já de início aqui, desse estudo, a gente tenha isso em mente. Quando a gente for ler as obras de Kardec, a gente está lendo uma obra de uma ciência. A gente tem que ver as palavras e tomar cuidado na hora de estudar sobre o que cada palavra está querendo dizer. A gente tem que prestar atenção no que o autor está querendo dizer e sempre que possível buscar dentro do próprio autor, dentro da própria obra de Kardec, o que ele quer dizer com aquelas palavras. E Kardec fez isso, ele teve esse cuidado de usar as palavras de uma maneira muito clara, dar essas definições e não ficar usando as palavras de uma forma muito elástica. Quando eu vou para as palavras, ou usando muitos sinônimos, ou eu vou levando muito para discussão subjetiva, eu não tenho precisão no que eu estou querendo dizer. Toda vez que a gente usa as palavras dessa maneira, isso no estudo é prejudicial, porque ele tira a clareza do que está querendo ser dito. E numa teoria científica, que eu preciso explicar tudo sem contradição, de uma maneira bem fundamentada, eu tenho que ter esse cuidado. Então, o primeiro ponto para quem está estudando conosco, eu sei que as casas espíritas, de uma maneira geral, não têm esse cuidado, por isso que a gente está falando isso aqui. As pessoas elas leem com muita pressa os textos, elas pegam uma palavra e que às vezes elas viram essa palavra em outro texto, em outro autor, em algum momento da vida delas, elas já acham que pode ser o mesmo significado. Então, lembrem, primeira coisa quando a gente vai estudar, tranquilidade, calma, atenção, não se precipitar, não ser apressado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que cuidar. E aí entra na questão agora do que o Kardec está querendo dizer, o Érico e o José já adiantaram muita coisa, mas para a gente pegar aqui, Kardec está tratando das origens das coisas, das origens do universo, das chamadas causas primárias, né?
os elementos primários do universo, que é um assunto muito difícil de ser tratado, e sempre foi uma discussão muito difícil na filosofia, a questão das origens, como é que as coisas surgiram. E, ao mesmo tempo, ele está tratando da natureza das coisas, que está muito ligado à questão das origens. O que é a natureza? Quando eu vou estudar a natureza de uma coisa, é aquilo que ela é em essência, profundamente o que ela é, né? Isso também é muito difícil. Então, como a nossa linguagem para definir as coisas é uma linguagem muito pobre, isso para qualquer teoria, o teórico ele sempre procura usar palavras que aproximem o máximo da ideia daquilo que ele está querendo dizer. Por isso a importância de eu não ficar criando muitas palavras para dizer a mesma coisa, porque aí gera confusão. Então, lembrem, para tentar ser didático, como é um resumo, a gente não está entrando muito na questão de como se chegou a essas ideias, mas a gente precisa, nesse primeiro momento, guardar as informações que ele dá. A dica que eu daria para quem está nos ouvindo é guarde as informações que Kardec está dando na sua cabeça e tente fixar elas como se fosse um resumão. Então, lembra, imagina que eu tenho 3 coisas no universo. Eu tenho Deus, eu tenho o Espírito, eu tenho a matéria. Disso vai surgir todo o resto. É o que ele chama de trindade universal. A gente já viu no estudo passado as definições que ele dá de Deus. Então, a gente tem que pegar que, para o Espiritismo, essas são as definições, são as informações que a gente tem para partir daqui para o restante do estudo. Então, lembra, Deus é único, imaterial, imutável, todas essas questões. Qualquer ideia que não coloque Deus com essas características não serve para a teoria espírita. Então, essa é a primeira informação que a gente tem que guardar. Então, qualquer ideia que contrarie algum desses princípios, ele já não é a ideia de Deus que o Espiritismo tem. A gente não está nem partindo da questão de vamos analisar se existe uma ideia melhor, uma ideia pior. Não, isso é depois. Primeiramente, a gente pega qual é o conceito que o Espiritismo dá para Deus. A gente viu no estudo passado. Aqueles que não viram, assistam o estudo passado. Agora ele está tentando nos mostrar o que é o espírito. Então, ele está conceituando. E, claro, quando a gente vai definir a natureza de algumas coisas, falar das origens, e no caso o espírito aqui é uma delas, ele já mostra, Kardec é muito inteligente, muito sábio, ele conhecia toda a filosofia na sua época, que se eu digo que eu sei qual é a natureza do espírito, ao afirmar que eu sei, se ele tivesse feito isso, eu teria que dizer qual é essa natureza. Eu teria que explicar essa natureza. Então não adianta dizer, eu sei a natureza do espírito, e aí quando eu vou explicar, as palavras que eu uso não explicam, demonstrando o quê? Que eu não sei, percebe? Então ele já mostra que certas questões de origem e de natureza, a gente não consegue ter um conhecimento. A gente consegue ter noções mais do que aquela coisa não é. É mais no negativo, né? Então, por exemplo, ele vai mostrar, olha, o espírito ele é alguma coisa. Mas ele é diferente de tudo o que é matéria. Se for matéria, não é espírito. Se for espírito, não é matéria. Essa é uma primeira divisão que a gente tem que fazer e guardar. Se tem inteligência, é espírito. Se não tem inteligência, só matéria, matéria. Então, essa é uma primeira grande definição. Por isso que ele diz, o espírito propriamente dito. Está falando da natureza, né? A sua natureza íntima nos é desconhecida. Já deu essa informação. Para nós, ele é imaterial. Por quê? Porque não tem nenhuma analogia com o que chamamos matéria. Qualquer analogia que eu fizer para definir o espírito que dê a entender que o espírito é matéria está errada do ponto de vista espírita. Então, por isso que Kardec não vai usar determinados sinônimos, determinadas palavras para falar do espírito, porque são palavras, às vezes, que a gente usa para definir a matéria. E lembra, o espírito não
é matéria, ele é algo diferente da matéria. Então, ele diz, olha, o espírito é o ser inteligente, é o princípio inteligente. É onde está a inteligência. E o restante, aquilo que não tem inteligência, é matéria. Então, essa é uma primeira... primeiras informações que ele dá, né, para a gente ir guardando. Agora, ele mostra que esse espírito, que a gente desconhece a natureza, mas ele é o princípio inteligente, ele tem em torno dele, por isso que ele diz, né, é um envoltório, ele tem em torno dele um envoltório que é material. Ele tem um envoltório em torno dele que é material e que ele vai chamar de perispírito. Então, o espírito, ele é o quê? A soma do princípio inteligente mais esse envoltório. Eu tenho o que a gente chama de espírito, com E maiúscula, no espiritismo, na teoria espírita. O que é esse perispírito? Ele já disse que é um corpo fluídico. Essa matéria em volta desse princípio inteligente é fluídico. Ou seja, é matéria, mas também não é a matéria que as ciências do mundo estudam. É fluídico. Ah, o que é fluídico? O José falou. Fluídico é quando eu desconheço também a natureza daquela coisa. Então, eu desconheço a natureza dessa matéria, que é composta pelo perispírito. Então, ela é uma... Então, nota, ele está fazendo separações para a gente entender. Eu não sei a natureza do espírito, a natureza íntima, e eu também não sei a natureza do perispírito. Eu só sei que o perispírito não é espírito, ele não tem inteligência, por isso que ele é matéria. Percebe? Vamos montando os conceitos para a gente ir guardando. Então, inteligência só no espírito, perispírito é um tipo de matéria, mas não é a matéria nossa. O que é a matéria nossa? É essa grosseira que as ciências do mundo estudam, a química, a física e as demais ciências estudam. Não é. Por quê? Porque ela é fluídica. E essa matéria fluídica as ciências não estudam. Tá? E tem uma forma esse perispírito. Forma, aqui entra o X da questão. O perispírito tem a forma humana. E aí a gente entra naquilo que a gente está estudando em Kardec, também aprendeu ouvindo o Cosme. A gente cita o Cosme porque ele foi quem nos ajudou a enxergar isso em Kardec, mas isso está em Kardec, né? Para que as pessoas não pensem que é algo do Cosme. Isso está em Kardec. O perispírito tem a forma humana, mas ele não tem as funções do corpo humano, que é uma coisa diferente. O perispírito tem a aparência humana, mas não tem as funções do corpo humano. Por exemplo, o espírito ele se apresenta com a forma humana, então tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, mas o espírito não enxerga pelos olhos do perispírito, porque não há olhos no perispírito. A forma, a aparência, mas não tem a função do olho, porque o espírito ele enxerga pelo todo, por todo o seu corpo, demonstrando que não é como nós. Quando nós estamos no corpo, a gente vê pelos olhos, tanto que se não tiver luz, a gente não enxerga. Se a gente fechar os olhos, a gente não enxerga. Se alguém furar os nossos olhos, a gente não enxerga. Mas o espírito não, ele tem a forma, a aparência, mas não tem a função. Isso é muito importante, porque é desses pontos aqui que Kardec vai desenvolver toda a ciência espírita. E se a gente não fixar esses conceitos aqui, depois a gente fica criando teorias, como foram criadas, que contradizem esses princípios aqui. Por exemplo, se eu digo que o perispírito tem uma natureza material semelhante à nossa matéria, por que Kardec não vai dizer isso? Porque aí os cientistas perguntariam, bom, se o perispírito tem a mesma natureza das nossas matérias conhecidas, eu posso, através da física e da química, captar os espíritos, captar o mundo espiritual. Eu posso criar um aparelho. Mas uma vez que eu não consigo captar os espíritos com isso, logo é lógico, através da observação, que é de outra natureza. É matéria, porque não tem inteligência, mas é de outra natureza, nota? Por isso que Kardec vai ser muito sábio nas definições, porque eu tenho que definir e não posso criar contradições. Isso é muito importante. Não basta eu definir.
a gente vai ver obras, eu já vou concluir essa minha fala, porque eu estou cuidando do tempo aqui. A gente vai ver obras em que alguns autores, sejam encarnados ou espíritos, algumas obras do meio espírita, que o autor fica dando definição para as coisas, mas essas definições entram em contradição. Então a gente pensa assim, olha aqui, esse autor ele deu a definição, Kardec não deu, esse autor é mais completo que Kardec. Kardec era mais sábio, Kardec não definiu porque ele sabia, eu não posso definir o que eu desconheço. Olha a inteligência de Kardec, eu não defino o que eu desconheço. Não adianta eu criar uma palavra, aí a pessoa me pergunta, tá, e essa palavra quer dizer o quê? Não sei. Bom, então é a mesma coisa que eu dizer não sei, eu nem crio a palavra, percebe? Então, cuidado. A gente, às vezes, tem a informação de outros autores e acha que esse autor completou ou deu o que Kardec não deu. Sim, mas daí o autor deu uma definição que ele não sabe explicar e cria um monte de contradições. Conclusão, eu continuo sem saber o que é a coisa. Se eu continuo sem saber o que é a coisa, não adiantou criar palavras para definir. Então, entendendo a lógica de uma boa ciência, então Kardec é que ele dá informações básicas que a gente tem que guardar, e toda vez que alguém surgir com uma teoria que contradiz essas definições, a gente liga o alerta. Opa, mas você está definindo, mas... Então, por isso que Kardec não vai chamar de energia. Porque energia é algo da matéria, propriedade da matéria, é estudada pelas ciências acadêmicas. Mas e mais confunde do que ajuda, né, Michel? Exato, porque se a pessoa vai criando termos, a gente fica perdido num mar de termos que não tem um significado e aí a gente se confunde mais. Não explica e ainda faz a pessoa achar que tem alguma semelhança com aquilo que é usado nas outras ciências. Então, perispírito, espírito o Kardec não usa energia, onda eletromagnética, tudo, porque isso são coisas que têm um outro significado na física e que não serve para definir o perispírito, não serve para definir o espírito, o pensamento. Então, primeiramente, agora já vou passar de novo para vocês, que fique muito claro isso, porque eu sei a confusão que o meio espírita faz com esses termos. Passo para ti de novo, José. Eu acho que você falou muito bem, né? Foram criados termos, foram criados conceitos, muitos em contradição com a própria teoria espírita, e nem sempre a gente percebeu isso, né? Então, para todo mundo estar acompanhando a gente, né? Isso precisa ficar muito claro para nós, que existe uma diferença entre aparência, uma coisa aparece com a forma humana, e essa coisa possuir de fato a forma humana com aqueles órgãos e consequentemente funções. Nós temos falado muito sobre isso. Por quê? Porque Kardec está dizendo aqui, os espíritos, no item 4, né? Os espíritos são seres individuais. Então Kardec sempre se preocupou com isso, né? O espírito, ele não... Quando o homem morre, o espírito não retorna para o todo. Ele não se confunde com o todo universal. Não é como uma gota que cai no oceano e perde sua individualidade. Porque isso, inclusive, traria uma série de problemas, uma série de consequências problemáticas do ponto de vista moral, do livre-arbítrio, da responsabilidade. Então, o Kardec vai definir muito bem. Os espíritos são seres individuais. Sendo seres individuais, conservam a sua vontade, os seus desejos, o seu livre-arbítrio, a sua própria inteligência, a sua razão, etc. Todas essas faculdades que são próprias da alma do espírito. Agora, e aqui é que Kardec e os espíritos vão inserir esse conceito, que é importantíssimo, que é o envoltório semimaterial do espírito, como os espíritos definem lá em O Livro dos Espíritos. E lá nessa obra Kardec vai chamar de perispírito. Ele vai dar esse nome, né? Perispírito. Peri, prefixo peri, vem do grego, né? Em torno de. Perispírito, em torno do espírito. Então, o perispírito é esse envoltório semimaterial de uma matéria que nós não conhecemos. É esse envoltório etéreo, como diz o texto. Imponderável. Por que imponderável? Não podemos medi-lo, não podemos quantificá-lo.
não podemos calculá-lo, não podemos mensurá-lo, certo? É imponderável porque não está sujeito à aferição a partir dos nossos aparelhos. Não consegue tirar, em princípio, né? Em princípio, não consegue tirar foto, não consegue pesar, etc. Que é o perispírito. Espécie de corpo fluídico. Gente, corpo aqui está sendo usado no sentido amplo da palavra, no sentido de que dá forma e individualidade a esse ser. Aqui não é uma correspondência com o corpo humano, de forma alguma. Espécie de corpo fluídico. Ele está usando a palavra corpo no sentido de que dá uma forma para aquele ser. Tipo da forma humana. Tipo, quer dizer, ele tem o molde da forma humana. Mas Kardec vai deixar muito claro em diversos textos que o Michel, o Eric conhece, a gente pode inclusive deixar registrado aqui nos comentários para dar referência para o pessoal. Quadro da vida espírita, sensações dos espíritos. Kardec vai deixar claro que o perispírito não possui os nossos órgãos. Ele afirma isso ipsis literis. O perispírito não possui os nossos órgãos. Por isso ele não possui as necessidades que dão esses órgãos. O espírito não experimenta fadiga. Ele não precisa de pernas para se locomover de um lugar a outro. Ele rasga o espaço com a velocidade do pensamento. Então ele não tem necessidade de alimentação, porque não possui órgãos. Ele não tem a necessidade de repouso para reparar as energias desse corpo, porque ele não possui órgãos. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Um órgão, como a gente conhece do corpo humano, ele possui funções. Então, a função do estômago é digerir a comida. Cada órgão vai ter a sua função. A função do pulmão é transformar o oxigênio de uma maneira que possa ser útil ao nosso organismo, ao nosso sangue, etc. E um órgão tem uma função dentro do organismo. Todos aqueles órgãos, eles se relacionam de alguma maneira que é para manter aquele corpo vivo. E se eles têm uma função e mantêm o corpo vivo, eles podem ser danificados, sofrer danos, sofrer doenças, enfermidades. O que não pode ocorrer com o perispírito. Kardec deixa isso muito, muito claro. Até porque, se pudesse, o perispírito morreria. Se pudesse sofrer um dano, ele morreria. O perispírito morrendo, e os espíritos, e Kardec define que o espírito nunca deixa o perispírito, não haveria espírito, o espírito poderia morrer também. Então, é muito problemático quando nós aceitamos a tese de que o perispírito possui órgãos, porque vão surgir uma série de problemas que vão acabar, na minha visão, minando os próprios princípios fundamentais do espiritismo. Então, isso precisa ficar claro, né? O perispírito não possui órgãos, mas ele aparece ele tem a aparência do corpo humano. O médium vidente relata, né? Eu vi, ele tem cabeça, ele tem braços, mãos, etc. É uma aparência. O espírito, a alma, com a vontade, pode modificar os fluidos que compõem o perispírito para tomar qualquer aparência que seja. Uma forma inanimada, uma figura completamente disforme, a figura de uma pedra, a forma humana, a forma de um animal feroz, qualquer forma que ele quiser. Inclusive, isso Kardec vai deixar muito claro naquele texto Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns. O espírito, quando ele vai aparecer para os homens, com o objetivo de se fazer reconhecer, de ser reconhecido por uma pessoa, por um ente querido, ele vai aparecer com a forma com que a pessoa conhecia ele, e inclusive algum objeto, algum sinal que ele tenha no corpo, ele vai aparecer daquela maneira também para ser reconhecido.
Se era o espírito que habitou o corpo de uma pessoa que não tinha uma perna, ele vai aparecer perneta, o espírito. Ou, se uma pessoa, um sábio, um filósofo, ele vai aparecer com livros para se fazer reconhecer. Uma pessoa, que é o exemplo que Kardec dá lá no Laboratório do Mundo Invisível, que é o relato de um médium, o espírito apareceu com um cachimbo. Mas não é que existe um cachimbo no mundo espiritual, um cachimbo espiritual. Não é que existe, cada objeto do mundo material tem um exato correspondente no mundo espiritual. Não é exatamente isso. Os espíritos descartam essa hipótese, que é a hipótese do duplo etéreo. O espírito apareceu com cachimbo para se fazer reconhecer. Do mesmo modo que ele deu forma, aparência a esse cachimbo, ele tira a forma, tira a existência dessa forma desse cachimbo, percebe? Então, precisa ficar clara essa diferença entre uma existência real e aparência, apenas a forma. A aparência é aquilo que aparece, a maneira como nós vemos aquilo. Então, essa é uma diferença importante para a gente compreender essa questão, porque senão ela vai gerar contradições que vão ser problemas muito grandes para a teoria espírita. Certo? Falei bastante. Aí, Kardec continua aqui, né? Só para finalizar esse item 4. Povoam os espaços que percorrem com a rapidez do raio e constituem o mundo invisível. O mundo invisível é constituído pelos espíritos. Eles percorrem esse espaço com a rapidez do raio, porque é a velocidade do pensamento. Ou seja, é dispensável, inútil qualquer aparelho ou meio de transporte que se assemelhe ao nosso carro, ao nosso ônibus, etc. Porque os espíritos se transportam com a rapidez do raio. E só finalizando, mas e os espíritos que estão em perturbação, que dizem que por algum motivo não conseguem se mover, dizem que estão presos? Eles estão em perturbação, que é um estado que o espírito se encontra logo após a morte, que as suas faculdades intelectuais não estão plenas, ele ainda não se desligou completamente da matéria, então ele ainda não tem a real noção do que seja o mundo espiritual. Então o relato dele pode conter erros. Não é porque o espírito disse que de fato existe aquilo que ele está relatando no mundo espiritual, quando o espírito está nesse estado de perturbação. Esse é um outro capítulo, que daria um outro estudo, mas é um tema que tangencia aqui o que nós estamos discutindo. Certo? Passo a vocês agora para continuar os comentários aí, porque eu falei bastante. A ciência tem que ter termos bem definidos, né? Primeiro falando dessa questão que vocês falaram no fluido, né? É exatamente isso, né? O fluido é um tipo de matéria desconhecida, né? E muita gente troca o fluido por energia, né? Que seria uma propriedade da matéria, né? Então é diferente. São categorias diferentes, né? Então você cria mais confusão. Agora, sobre os órgãos, né? Foi o que o José bem disse, né? Até por isso chama aparição, né? Porque é uma aparência, né? Quando ele chama de corpo é por analogia, né? Porque a gente não consegue compreender, né? Então ele usa um termo aproximado, né? Como no Livro dos Espíritos também os espíritos usam a metáfora da chama ou do clarão para falar da alma. É uma metáfora, não é uma. Então, quando chamam o perispírito de corpo, é uma analogia, né, para a gente compreender melhor. E o perispírito realmente não tem órgãos, né? Eu até coloquei aqui um link com trechos sobre isso, né? Até porque se o perispírito tivesse órgãos, por exemplo, quando o Kardec relata espíritos que aparecem sem a cabeça, decapitados, né? Como é que isso seria possível, né? Ou quando há a troca de perispírito de um mundo para outro, né? Então o espírito perderia, né,
todo o conhecimento. Se houvesse um cérebro perispiritual, ele perderia, né? Então haveria retrogradação. Então é uma tese que não tem sentido e é antidoutrinária, né? E como o José bem falou, os espíritos que relatam isso, ou pode ser uma metáfora, né, que o espírito está se utilizando, ou é uma perturbação, uma lembrança, né? Não é ele não tem sofrimentos materiais nem sensações materiais no mundo espiritual. Ou uma mistificação também, né? Tem algumas perguntas aqui. Eu acho interessante colocar. A Ana Cristina pergunta: esse espírito do item 3 não deveria ser com letra minúscula? Por que não se substitui esse espírito por alma? Fica melhor porque fica analisando se é E ou E. Em alguns trechos tem essa diferença do espírito com E maiúsculo e com minúsculo, né? Mas Kardec usa também com E maiúsculo em outros trechos, no sentido do espírito propriamente dito, né? Então, dá para perceber pela leitura do próprio texto, né? Não cria confusão nenhuma. Eu estava vendo, Eric, essa pergunta da Ana, ela é bem interessante. Eu estava vendo no original em francês aqui, o Kardec usa mesmo espírito com E maiúscula, tá? Isso é uma informação importante, porque às vezes poderia ser algum erro de digitação ou de tradução, né? Mas ele usa mesmo com E maiúscula. Só para contextualizar, às vezes quem está nos vendo não entende o que a Ana está perguntando, né? As pessoas vão dizendo o que eles estão falando, espírito com E maiúscula e espírito com E minúscula. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar dessas mesmas questões que ele está tratando aqui, ele trata, antes de tratar do espírito que somos nós, né? Esses seres individuais que encarnam, que sobrevivem à morte do corpo, que vivem no mundo espiritual, que tem perispírito, que tem consciência, que tem livre-arbítrio, que tem esse ser que somos nós, né? Kardec vai tratar de uma maneira mais genérica ainda a questão do espírito. Então ele usa, quando ele está tratando dessa questão genérica do espírito, quando ele vai estudar lá no Livro dos Espíritos, ele vai falar de Deus, do espírito, da matéria. Mas aí ele vai colocar os dois grandes elementos, né, do universo, que é o espírito, que é o princípio inteligente, ou seja, é da onde vem a inteligência, e a matéria, que o espírito está mergulhado nela e evolui através dela, né? E essa matéria vai tomando diversas modificações infinitas. E aí Kardec vai falar, por exemplo, nem toda inteligência, quando a gente encontra algum tipo de inteligência no universo, né, ela é composta pelo espírito com E maiúsculo, que somos nós. Então, por exemplo, os animais eles têm inteligência. Então, logo tem espírito. Que lembra que a gente falou lá no início? Se tem inteligência, tem que ter espírito. Mas é um outro tipo não é espírito como nós. Aqui a ideia é o seguinte: nós, enquanto espíritos, só para fazer um resumo que Kardec trata lá no Livro dos Espíritos, e ele não trata aqui. Talvez ele não trate aqui, Ana, porque o intuito dele, como é justamente um resumo, e essa questão do espírito com E minúscula, ele aborda e depois deixa, porque não é o objeto de estudo do espiritismo, tratar da origem do espírito, porque o espírito com E minúscula, ele é a inteligência, o elemento inteligente do universo, que é o oposto da matéria. Em algum momento, e o espiritismo não responde, também diz que isso é uma questão em aberto para o espiritismo, em algum momento, esse elemento inteligente universal, essa inteligência universal, ela se individualiza e vira a gente. Nós passamos a existir enquanto espíritos com E maiúscula, né? Com essa individualidade. Mas a gente não sabe em que momento isso se dá, como isso se dá.
Então, Kardec faz essa diferenciação primeiro para diferenciar. Tudo que tem inteligência é espírito, não é matéria. Mas nós somos um tipo especial de inteligência. Como nós somos um tipo especial de inteligência, Kardec vai nos chamar de espírito, mas com E maiúsculo. Quando ele está falando de inteligência no sentido geral, qualquer tipo de inteligência que nós conhecemos, por exemplo, os animais, ele usa E minúsculo. Então, nós seríamos um E minúsculo que tem mais alguma coisa do que só o espírito com E minúsculo sozinho. Agora, como que se dá essa transição, como que acontece, a gente não sabe. Então, aqui ele está tratando direto da gente, que é o que interessa, né? Nós somos espírito com E minúsculo, ou seja, a inteligência, mais alguma coisa. Então, a gente tem um envoltório material. Então, se a gente somar princípio inteligente mais perispírito, a gente tem o espírito com E maiúsculo. Né? Se eu pegar essa definição, Kardec explica isso, eu vou deixar a referência para quem quiser ver ele dizendo isso que eu estou falando, no livro O que é o Espiritismo, no item 14 da segunda parte, do capítulo 2 do que é o Espiritismo, Kardec diz isso que eu estou dizendo. Ele vai dizer que o espírito com E maiúscula é a soma do espírito com E minúscula, ou seja, o ser inteligente, mais perispírito. Né? Então, essa definição que ele dá para separar cada coisa, para a gente entender o que é cada coisa, né? Porque senão alguém poderia perguntar assim, bom, se o espírito é o ser inteligente, todas as inteligências são iguais, a gente vai ver que não, por isso que eu citei o exemplo dos animais. Eles têm espírito, mas esse espírito que eles são é uma coisa diferente da gente. Então, e é uma coisa tão diferente que a gente nem consegue estudar, porque as questões que o espiritismo trata dos animais também são questões parecidas com essas. É mais para mostrar o que não pode ser, é mais para mostrar a diferença de nós para eles. Mas não é nem objeto de estudo do espiritismo. Então, talvez por isso aqui ele não trate, ele não levante essa questão, né, dos dois conceitos de espírito com E minúsculo e com E maiúsculo. Ele vai direto para com E maiúsculo. E a com E maiúscula é o princípio inteligente mais o perispírito. Por isso que ele diz aqui, né, o espírito propriamente dito. O que ele quer dizer com isso? O princípio inteligente. Nos é desconhecida a natureza, né? Como a gente viu no item 3. Eu acho. Não sei se ajudei, se consegui ser claro o suficiente. Se eu não conseguir, por favor, mandem mais questões. Ou vocês também me ajudem, José, Eric. Não, acho que foi respondido, né? Aí o Eduardo coloca assim, exemplo dessa fala sua, Michel, é que Kardec falava que o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, e o espiritismo brasileiro fala em tríplice aspecto, como pode algo ser três coisas ao mesmo tempo? O Kardec, nessa obra que o Michel acabou de citar, né, o que é o Espiritismo, Kardec vai deixar claro que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. A partir da ciência, do estudo da natureza dos espíritos e a sua relação com os homens, surgem consequências filosóficas, consequências morais, que aí compõem a parte filosófica do Espiritismo. Honestamente, Kardec, eu não conheço o texto dele colocar essa expressão tríplice aspecto nesse sentido, filosofia, ciência e religião. Até porque a gente sabe que religião, no sentido usual da palavra, o espiritismo não é. Não tem dogmas, sacerdotes, etc. Então, no sentido usual, não é. É claro, como vocês conhecem, né, Kardec vai, num texto lá da Revista Espírita de 68, falar que o espiritismo pode ser uma religião no sentido filosófico da palavra, de comunhão de pensamentos. Homens que comungam da mesma crença, dos mesmos pensamentos, nesse sentido poderia ser religião, mas não no sentido usual da palavra. É mais provável que essa crença do movimento espírita tenha vindo da obra O Consolador, do Emmanuel, que é onde ele coloca essa expressão, essa ideia do tríplice aspecto, o espiritismo sendo uma religião, uma ciência, uma filosofia.
Inclusive, ele faz uma analogia com um triângulo, em que a ponta superior do triângulo seria a religiosa e o contato com Deus, de alguma maneira superior, né? Porque aí a ciência e a filosofia estariam embaixo e inferiores. Mas acho que não é correto isso, essa definição do ponto de vista de Kardec. Ele deixa claro que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia, e se quiser usar a religião apenas no sentido filosófico, né? Vocês querem comentar sobre essa pergunta? Exatamente, né? Kardec fala no que é o espiritismo, no preâmbulo, né, que é uma ciência e uma filosofia de observação, né? E na revista ele diz que é uma religião no sentido filosófico do termo, né? Não no sentido usual, no sentido filosófico de comunhão de ideias e pensamentos. Então você poderia usar o tríplice aspecto nesse sentido, mas Kardec não usa essa expressão, como o José bem falou, né? Isso é algo do Brasil, né? Do Emmanuel, o próprio Herculano Pires usava tríplice aspecto, falando de uma forma dialética, né? Mas isso não faz sentido, né? O sentido de ciência, o espiritismo é ciência, filosofia e religião no sentido complementar, não contraditório. Porque ele não é no sentido usual de religião, né? É no sentido filosófico, né? Então não tem rito, não tem dogmas, enfim. Então realmente, se for olhar a religião no sentido usual, é bobagem essa coisa de ter esse aspecto. Exato. E ele fala nesse texto de 68 justamente o que vocês disseram, religião no sentido filosófico. Jamais ele usou religião para definir a natureza do espiritismo. Isso ele jamais usou. E aí usar a palavra religião para definir a natureza do espiritismo, ele combateu isso. Então, no sentido filosófico, sim, mas no sentido filosófico, qualquer coisa pode ser religião, percebe? Então, notem isso nem tinha, essa discussão nem tinha relevância, né, na época de Kardec, como se criou hoje, né? Aí tem a pessoa que ela quer usar a palavra religião. Aí ela pega e diz assim, é que eu estou usando no outro sentido. Tudo bem. Então, se ela está usando no sentido correto, ela pode usar. Mas, de novo, é a questão que a gente fala. Para que a gente vai ficar usando palavras que só trazem confusão? Não faz sentido, né? Se a gente está procurando justamente se esclarecer, não. Nota, o espiritismo não perde em nada se eu não usar o termo religião em algum sentido para definir ele. Mas ele perde se eu deixar de dizer que ele é uma ciência. Eu perco, né? Então não teria nem utilidade. A gente não pode dizer que não pode ser usado, porque seria um erro filosófico, né? E nenhuma palavra pode ser proibida. Agora, a gente pode dar as razões, demonstrar que não tem necessidade de usar e está trazendo mais confusão. Isso a gente pode dizer. E trouxe, né? E lembrando uma outra coisa, para concluir essa questão. Isso é que a gente está falando do uso adequado, possível, da palavra religião para tratar o espiritismo. Que a gente já está dizendo que pode ser, porque se eu usar no sentido correto pode ser usado, mas mesmo assim não seria, digamos, recomendável, porque tende a gerar confusão. Agora, o problema é maior ainda. O movimento espírita, quando trata a palavra religião, ela trata no sentido clássico tradicional. Que aí é pior ainda, porque aí não é uma questão de opção, é falsa essa informação. Eu querer chamar o espiritismo de religião no sentido clássico, ou seja, como mais uma religião própria que inclusive compete com as outras, os adeptos, que é assim que alguns espíritos aí do século XX no movimento espírita brasileiro trataram. Por exemplo, o Emmanuel, ele trata a religião não no sentido filosófico, ele trata como uma religião própria mesmo. O Bezerra de Menezes é a mesma coisa, eles tratavam como uma religião. Portanto, que é bem diferente. E aí sim, a pessoa que entende desses conceitos em filosofia, ela fica meio
ela olha assim, mas como é que algo pode ser ciência e religião ao mesmo tempo, né? Justamente são coisas diferentes. Agora tratando no sentido próprio da palavra, no sentido que ela é usada como religião tradicional mesmo. Como é que algo pode ser ciência e religião ao mesmo tempo? Aí a pessoa que ela é da área, que entende dos conceitos, das diferenças, ela não acaba não estudando espiritismo e ela cria um preconceito que ela não sabe que é falso, mas ela é baseado na observação que ela teve. Ela diz, bom, os espíritas estão, isso que eu estou ouvindo desses espíritos não faz nenhum sentido. E a pessoa acaba achando que o espiritismo é essa contradição, né? O erro dela é não investigar mais, né? Sem tirar a conclusão. Mas a gente acaba prejudicando, porque a pessoa, por exemplo, os grandes pensadores hoje do da humanidade, por que elas não conhecem Kardec? Uma das razões que Kardec não chega até elas. Porque, vejam bem, aonde que estão os livros de Kardec hoje nas bibliotecas? Vocês já viram isso? Vai numa biblioteca de uma universidade ou numa livraria, as obras de Kardec estão lá na seção de esoterismo, de religião, percebe? Está junto com um monte de coisa que não tem nada a ver com ciência ou com filosofia. Não está junto com as obras que também têm a sua cientificidade. Né? Então, esse foi o prejuízo causado por insistir em usar essa palavra no sentido errado. No sentido certo, ela já poderia trazer confusão, imagina usando no sentido errado. Né? Então, a pessoa realmente que quer entender e quer levar o entendimento, ela procura sempre deixar isso claro, né? Que é a pessoa que é bem intencionada e está buscando esclarecer, ela sempre tenta deixar o mais claro possível. Agora, a pessoa que não está buscando isso, não. Quanto mais confuso, elástico e difícil for, para ela é vantagem, porque se ela for muito precisa, ela não sabe o que dizer, né? Então, o Kardec tinha essa clareza que muitas pessoas depois não tiveram. Infelizmente, né? Então, hoje a gente tem que estar... Hoje em dia, se eu chegar para amigos meus que são da área da ciência, eu acredito que o José e o Eric passam pelo mesmo. Se a gente chegar para eles e dizer assim, você sabia que o espiritismo é uma ciência? Eles dizem assim, como assim? Como assim? Tem amigos meus que dizem assim, a minha tia, minha mãe vão na casa espírita, uma vez eu fui. Aquilo ali não é ciência. Aquilo ali é religião mesmo. E, aliás, com bastante coisa irracional. E a gente ouve, e aí como é que eu vou dizer que não é se eu sei como é que é quando a gente vai na casa espírita? Ela é igualzinho uma igreja. Então, nota. Mas as pessoas usam e não e colocam Kardec no bolo, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente está passando algo que não é verdadeiro. E toda vez que a gente passa algo que não é verdadeiro, algum prejuízo a gente causa. E se isso a gente faz de forma consciente, aí, além de não ser verdadeiro, é antiético. É isso que a gente tem que pensar, né? A gente não pode confundir os nossos gostos, aquilo que a gente gosta, com aquilo que como as coisas são, né? A gente tem que saber separar. A gente pode ficar com o que a gente gosta, a gente só não tem que misturar e dizer que o autor disse aquilo que o autor não disse. Esse é o problema, né? Hoje as pessoas colocam na boca do espiritismo ou na própria boca de Kardec coisas que ele nunca disse. Então, esse é o problema. E aí, quando a gente mostra para as pessoas que o que ela está dizendo Kardec nunca disse, ela tem uma saída muito curiosa. O ser humano é muito curioso. Aí ela diz assim, então Kardec está ultrapassado. Primeiro ela diz que Kardec diz. A gente vai lá, mostra que ele não disse. Aí a pessoa não tem mais como dizer, porque a gente mostra os textos. Ela diz assim, então Kardec está errado, está ultrapassado. Essa nova pessoa que disse, ela que está com a razão. Bom, nota, então aí a gente sai. É o que a gente diz, né? Quando a gente sai do campo da discussão racional, não tem discussão, né? Porque daí é irracional. A base de qualquer discussão é um nível básico de racionalidade e lógica, né? Por que a gente está conversando aqui? Porque há um certo acordo lógico de linguagem para a gente se entender. Se eu quebro isso, aí vira... A gente brinca, né? Conversa de maluco, né? Que é coisa que não tem sentido, que cada um diz uma coisa e nada tem sentido. E aí a gente não se entende, né?
Vocês têm mais questões, se vocês querem falar mais? Eu ia comentar só sobre essa questão ainda. O que o Michel falou no começo é interessante, porque a religião, nesse sentido filosófico, ele é um sentido mais amplo. Então, muita coisa pode caber nela. A gente precisa se atentar a isso. Religião, no sentido filosófico que Kardec diz, é no sentido da comunhão de pensamentos, e pensamentos no sentido moral, da fraternidade, da solidariedade. Algo que é um laço que une pessoas de determinado grupo. E ele, inclusive, vai falar no texto que alguém lembrou aqui, colocou o texto de A Revista Espírita de 1868, eu abri ele aqui, Kardec vai dizer: é nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família, quer dizer, um grupo unido por um certo tipo de pensamento. Mas é um sentido bem amplo. A gente pode dizer que uma torcida de futebol é uma religião nesse sentido. Um partido político pode ser uma religião nesse sentido. Muitas coisas podem ser religião nesse sentido. E o espiritismo também, se a gente tomar a religião nesse sentido. Só queria comentar isso para ficar claro. Mas acho que já ficou claro para todo mundo, né? Essa questão da religião e da ciência. Tem mais perguntas, Eric? Acho que tem, né? Não, a Ana tinha perguntado aqui quais filosofias têm, outras filosofias têm viés religioso espiritual, né? Não, tem várias, né? O próprio platonismo, o... mas aí que tá, o espiritismo ele não é filosofia no sentido de um sistema, né? Que nem o platonismo, o kantianismo, sei lá. Ele é uma filosofia de uma ciência. Então, igual tem a filosofia da física, a filosofia espírita deriva da ciência espírita. Então, primeiro é uma ciência, né? E aí depois se deduz consequências filosóficas e morais. Né? Não é uma filosofia no sentido de um sistema. Né? Mas eu acho que a Ana quis perguntar no sentido assim, tem outras filosofias, se é filosofia, tem outras filosofias que tratam desse tema espírito, essas coisas. Isso a própria ciência, às vezes também acadêmica também trata, né? Então, o fato de tratar do espírito não quer dizer que não seja filosofia, não seja ciência. Eu dei risada, Eric, porque era exatamente o que eu ia falar, e tu pensou a mesma coisa que eu. Eu também ia falar na questão da palavra filosofia, que Kardec usa, que ele diz é uma ciência e uma filosofia. Mas também muito cuidado com a palavra filosofia. O sentido que ele usa a palavra filosofia não é também de um sistema filosófico, como os sistemas filosóficos que a gente conhece, né? O espiritismo é uma ciência e a sua filosofia ela é baseada na sua ciência. É uma coisa diferente, né? É a filosofia da ciência espírita. Então, também seria uma coisa sem sentido eu dizer que ela é ciência e ela é filosofia ao mesmo tempo, se eu usasse filosofia no sentido clássico. Porque justamente a ciência surgiu justamente como uma outra maneira de estudar algum assunto diferente da filosofia tradicional, clássica, né, como a gente entende. Então, por exemplo, Sócrates faz filosofia, Aristóteles faz filosofia. Mas eu posso ter dentro das ciências também a filosofia daquela ciência. São questões filosóficas que eu trato daquele para a gente tentar usar daquela limitação dentro do escopo, né, do assunto daquela ciência. Não é filosofia no sentido como é Sócrates, Kant, Descartes, é outra coisa. Também isso é importante. E isso que, por exemplo, que a Ana perguntou, né? Por exemplo, a filosofia é uma maneira de pensar, de construir, de buscar a verdade, de analisar as coisas. A ciência é outra. É claro que ela tem a ciência nasceu da filosofia, né? Mas isso é um outro estudo, né? Que a gente que nem é também do assunto do espiritismo em si, né? É uma coisa anterior ao espiritismo, mas são coisas diferentes, têm as suas diferenças.
E a religião também é outra coisa. Agora, muitos filósofos, eu posso fazer filosofia da religião também. Então, tem filósofos que fizeram filosofia da religião, que também é uma outra coisa. A própria filosofia, ela pode também ser espiritualista ou pode ser materialista. Nota, são maneiras de formar algum tipo de conhecimento diferente. O espiritismo é uma ciência. E também a própria palavra ciência, Kardec vai ter que explicar também qual é o sentido de ciência que o espiritismo tem. Porque, óbvio que cada ciência tem as suas particularidades. Isso é uma coisa que Kardec teve essa sabedoria. Eu não posso estudar a ciência espírita como eu estudo a química, a biologia. Por quê? Porque como ela tem um objeto de estudo diferente, isso muda, né? O biólogo, ele estuda, por exemplo, quando ele vai estudar seres vivos, é de uma maneira... E os seres vivos inteligentes, por exemplo, quando eles vão estudar os seres vivos, observar os seres vivos inteligentes, é diferente de como a gente analisa um fenômeno da física, que são justamente fenômenos que não envolvem inteligência. Então, nota, por isso que eu digo, a gente comentou no início, cuidado com as palavras, a gente tem que entender. Kardec vai definir que o espiritismo é uma ciência e vai mostrar a cientificidade, né? Essa epistemologia espírita, né? Principalmente ali o capítulo especial disso é o primeiro capítulo da Gênese, né? E as pessoas também deveriam se debruçar mais. Então, o que a gente está querendo alertar? Sobre o cuidado das definições. Se a gente quer se fazer entendido e não entrar em contradição, a gente tem que pegar as definições no sentido certo. Por isso que a gente insiste no cuidado, que Kardec teve esse cuidado. Pós-Kardec, a gente sabe que não houve esse cuidado. Por isso que trouxe confusão. Toda vez que eu não sou cuidadoso com as palavras, eu trago confusão. O que a gente insiste tanto, tanto aqui quanto nos nossos canais particulares? Justamente isso. Kardec teve um cuidado que outros não tiveram. Por isso que os outros geraram confusão, como gerou. Basta ver, quem acompanha os nossos canais está vendo. Por que hoje é tanta discussão sobre tanta coisa no meio espírita? Porque não se teve o cuidado. A pessoa está falando de uma coisa que ela chegou naquilo porque tanta coisa não foi respeitada antes, né? Tantos critérios não foram respeitados antes, que ela abraçou tanta loucura. E agora, para consertar, a gente tem que juntar todos os caquinhos, grudar, colar, mostrar, e até chegar nisso dá um trabalhão, porque a pessoa ela já tá tão acostumada com aquilo que para a gente mostrar desde o início como é que a coisa se perdeu, demora, né? Aí as pessoas teimam, a gente brinca, as pessoas teimam com muitas coisas, e aí a gente tem que ter paciência para mostrar por que não é assim, o que quer dizer, o que não quer dizer. Claro que como a gente não é espírito superior como Kardec era, às vezes a gente escorrega, né? A gente perde a paciência, mas a gente está errado. Tem que aprender com Kardec a ser paciente. Mas é a confusão que houve no movimento espírita. Hoje, se a gente vai discutir algo no movimento espírita, é muito confuso, porque parece um monte de linha cruzada, né? Não tem um nexo. A gente está discutindo com a pessoa, ela está falando de outra coisa que não é o que está falando, daí ela não consegue entender o que está falando. E a gente que procurou conhecer toda esses fios enrolados e nosados, a gente fica tentando desfazer os nós, né? Mas é muito trabalhoso, mas a gente criou isso por irresponsabilidade, por falta de cuidado. E muitos desses espíritos que a gente citou contribuíram para essa confusão, infelizmente. Né? A gente vai ter que. A gente tem que ficar martelando, mostrando, martelando, mostrando. A gente já está aí desde setembro. Vocês nos acompanham toda quarta-feira. A gente está desde setembro, sempre voltando no assunto e acrescentando coisas, repetindo, acrescentando, dando um passo a mais, mostrando, voltando, mostrando de novo. É assim. Já dê tempo, né? Para as pessoas irem entendendo o sentido do que a gente está querendo dizer. Mas Kardec teve esse cuidado. Com Kardec, a gente tem critérios, a gente tem definições bem feitas, a gente tem pensamento lógico, a gente não tem contradições. Por isso que ir pelo caminho de Kardec é mais fácil. O problema é convencer a pessoa disso. Silêncio. Pode falar. Não, eu só queria comentar uma coisa.
com essa expressão tríplice aspecto, né? Alguém lembrou aqui no chat, acho que foi aqui, a Márcia Timóteo. Ela lembrou uma coisa que eu tinha na minha cabeça e não lembrava exatamente onde. O Livro dos Espíritos, conclusão, item 7, o Espiritismo se apresenta sob 3 diferentes aspectos: das manifestações, dos princípios e da filosofia, que é exatamente isso que Kardec vai colocar, né? Eu abri o livro aqui. O fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que dela decorrem e a aplicação desses princípios. E que daí 3 classes, ou antes 3 graus entre os adeptos: os que creem nas manifestações, os que lhe compreendem as consequências e os que praticam, se esforçam por praticar. Kardec já tinha definido, depois vai definir isso também no Livro dos Espíritos, né? Os tipos de espíritas: aqueles que se ocupam das manifestações, aqueles que compreendem as consequências, os princípios, e aqueles que aplicam na sua vida. O Michel até está se dedicando a esse tema, né, dos tipos de espíritas. Então, mas vejam, Kardec está tratando de três aspectos do espiritismo, mas que é muito diferente de dizer que é ciência, filosofia e religião, né? Mas de fato tem uma expressão quase que é próxima daquela que o Emmanuel usou, né? Emmanuel fala o tríplice aspecto e Kardec está falando 3 aspectos do espiritismo. Mas, embora seja bem similar, o sentido é bastante diferente, é bastante longe um do outro. Eu lembro disso, essa questão da conclusão do Livro dos Espíritos que tu mostrou. Eu lembro uma vez, lá, para ter uma ideia do quanto tempo fazia isso, eu fazia parte do movimento espírita ainda, né? Eu lembro que logo que eu descobri essas questões de que esse aspecto não era de Kardec, aquela coisa, aquele momento que a gente descobre e começa a tentar a contar para as outras pessoas, né? Que eu ainda fazia parte do Centro Espírita. Eu lembro que a presidente do Centro Espírita que eu participava, ela disse assim: mas Kardec fala em 3 aspectos. Tu tá dizendo que não, mas ele fala. Daí ela foi pesquisar e ir atrás, porque ela queria mostrar que eu estava errado, Kardec falava. E aí ela achou esse e aí eu mostrei para ela, viu? Ele fala em 3 aspectos, mas não tem nada a ver com ciência, filosofia e religião, é outra coisa. Aí ele tá falando justamente no que ele vai depois transformar nos 3 tipos de espíritos. E aí isso aí não é contraditório. Esses 3 aspectos que Kardec está falando não é contraditório, porque eu posso me relacionar com a ciência espírita e só me relacionar com os fenômenos, com a parte dos fenômenos. Eu não estou nem aí para as explicações que o espiritismo dá, para as respostas que ele procura dar, ou para a ética que ele procura apresentar. Não estou nem aí. Eu gosto só do fenômeno. Ou eu posso gostar do fenômeno e das explicações. Então, ele fala sobre reencarnação, ele fala sobre a vida espírita, ele fala sobre a mediunidade. Então, eu gosto do fenômeno e dessas explicações. Ou eu posso também, além de gostar das explicações dos fenômenos, gostar da ética e praticar e viver essa ética, né? Então, por isso que ele vai dividir lá os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos e os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos, que são aqueles que praticam a moral, né? Claro que lá no livro dos médios ele desenvolve mais isso, ele vai falar de um 4º tipo, mas esse 4º tipo é o espírita que a gente não deve ser. Ele vai chamar de espírito exaltado. Não é um assunto aqui. Mas nesses 3 aspectos eles não se contradizem, né? Eu posso ser um ou ser outro, não há contradição. O que há é um uso incompleto daquilo que o Espiritismo oferece. Se eu uso só as manifestações, é uma escolha minha, eu posso fazer isso, só que eu deixo de aproveitar o resto. Mas não é contraditório. Percebe? Contraditório é 2 coisas que, ao mesmo tempo, elas não podem acontecer ou ser, né? Então, eu não posso ser alto e baixo ao mesmo tempo. Eu não posso estar dentro e fora de um lugar ao mesmo tempo. Não, isso é contradição. Mas é bem lembrado isso que a Márcia trouxe, né? Para ver como a única vez que ele vai falar em 3 aspectos é sobre isso, que não tem nada a ver com ciência, filosofia e religião, né?
Se tem mais questões, ainda temos um tempinho, temos 10 minutos. Não sei se vocês querem falar, trazer as questões. Tem uma questão aqui que é bem ampla, né? Mas o Matheus ele pergunta, amigos, uma vez que ela deriva da ciência espírita, quais são os primeiros aspectos que essa filosofia vai trabalhar, derivando dessa ciência de observação espírita? Faço essa pergunta porque às vezes pode acontecer dessa filosofia se perder para outros rumos, se vocês me entendem. Eu não sei se eu entendi bem outros rumos, mas a ideia é mais ou menos a seguinte, né, na minha visão. Uma das constatações iniciais de Kardec foi que, através das observações, da investigação do fenômeno, ele identificou que a explicação da causa do fenômeno eram inteligências invisíveis. Então, observando fenômenos cuja explicação não era conhecida e não se podia encontrar nas teorias já conhecidas, se essas teorias não podiam explicar, ele buscou outra explicação. A hipótese mais plausível, que melhor explicava os fenômenos, era a de que aquilo eram inteligências invisíveis, que explicava melhor do que outras hipóteses. E assim Kardec foi investigar o que eram essas inteligências invisíveis, porque ele tinha o instrumento da mediunidade para poder perguntar, e elas mesmas disseram que eram espíritos e que eram a alma dos homens que viveram na Terra. Então, a partir desse momento, Kardec fala, bom, então está demonstrada por fatos, por evidências, a imortalidade da alma, a existência da alma e a sobrevivência da alma após a morte do corpo. Então, essa é a primeira consequência moral, filosófica que surge da ciência espírita. Do momento que eu constatei por fatos, por evidências patentes, como diz Kardec lá no Livro dos Médiuns, a existência e a sobrevivência da alma, eu não tenho mais dúvidas sobre se eu vou continuar existindo após a morte. Eu sou uma alma, que eu vou sobreviver após a morte do corpo. Essa é uma consequência moral para a minha vida. Aí você começa toda a reflexão. Bom, então essa dúvida que existia ao longo de toda a história da humanidade, tantos filósofos, tantas religiões tratando do tema da alma, mas não existia ainda confirmação experimental disso. Agora que o Espiritismo existe, eu posso ficar muito mais tranquilo, eu não vou me desesperar com a morte de um familiar, de um ente querido, eu vou viver uma vida mais tranquila, suportando melhor as provas, porque eu sei que eu vou chegar com certeza numa vida futura. E essa vida futura, qual vai ser o estado do espírito? Vai depender das minhas ações aqui na Terra. Eu posso ser mais ou menos feliz. E aí começa a surgir todas aquelas consequências filosóficas a partir dessa demonstração da construção da ciência espírita. E aí, com o recurso da mediunidade, Kardec vai... Bom, essa alma deve habitar algum lugar após a morte. Ela habita o mundo invisível, o mundo dos espíritos. Como é esse mundo, então? E aí Kardec vai utilizar a mediunidade para investigar esse mundo. E aí ocorre todo o processo de construção e de desenvolvimento dos princípios fundamentais do espiritismo. Não é tão simples, na prática, quando a gente olha para o espiritismo, separar isso aqui é ciência, isso aqui é filosofia, e você consegue botar um em cada caixa e pronto. Não, porque essas duas coisas elas vão se entrelaçando de alguma maneira. Kardec faz mais essa separação para ser didático, para a gente poder entender como funciona o espiritismo. Na prática não é tão simples fazer essa separação. Então, não sei se ficou claro exatamente para o Matheus, ele até colocou outro comentário aqui, né? Ou seja, constatada a inteligência entra o sentido filosófico para explicar os fatos e as consequências dessa ciência de experimentação. Seria isso? Acho que sim. Acho que seria mais ou menos isso. Depois que você constata que essa inteligência é a alma,
dos homens que viveram na Terra, isso é um fato demonstrado, aí vem as consequências morais, filosóficas, e vem toda a teoria espírita para explicar esses fatos, né? É por isso que eu disse, nem sempre é tão simples separar as coisas, elas estão mais entrelaçadas do que a gente supõe. A separação é mais didática, né, entre ciência e filosofia. Mas o que é importante é que os princípios filosóficos do espiritismo, eles sempre vão decorrer da experimentação, do contato com os espíritos. Por que eu digo isso? Porque existem muitos filósofos que criaram todo um sistema filosófico, metafísico, utilizando a imaginação, imaginando como seria um mundo, um outro mundo, né? Que é o caso do Platão, por exemplo, mas que não necessariamente isso estava assentado, fundamentado na experiência, no próprio contato com os espíritos. Percebe? Os filósofos imaginaram como seria um mundo invisível, um mundo espiritual, mas isso não é o caso do espiritismo. Ele afirma coisas acerca do mundo espiritual exatamente pelo contato com os próprios espíritos. São os espíritos vindo de lá e dizendo como é o mundo espiritual. Seria o caso de, por exemplo, supostamente você nunca foi a um país, você começa a imaginar, não tem nenhum acesso a nenhuma informação àquele país, você começa a imaginar como é. Mas, do momento que você tem contato com alguém que foi até aquele país e vem te dizer, você pode ter uma ideia mais precisa do que seja aquele país. É mais ou menos isso, né, que ocorre com o espiritismo. Eu não acho que exista também uma divisão clara entre quando é ciência e quando começa a filosofia, né? Até porque uma coisa deriva da outra, então é mais uma divisão didática, né? Mas é ciência por quê? Porque ciência é o fato de se basear em dados positivos, empíricos, né? Não é uma pura filosofia como um filósofo imaginando alguma teoria sentado no escritório imaginando uma teoria, né? Kardec foi lá e viu empiricamente fatos e derivou consequências. Então, por isso, ciência. Não simplesmente uma filosofia pura e simples como um sistema filosófico qualquer. Né? É isso mesmo. Eu acho que foi bem. Vocês trataram muito bem da questão. Qualquer tema, pergunta que eu possa fazer sobre os espíritos, sobre eles, sobre a realidade deles, ou sobre alguma coisa que eles pensam sobre a realidade, Kardec não vai especular, imaginar, tentar pensar numa resposta. Ele vai, através do fenômeno, descobrir a resposta. Por isso que é filosofia de uma ciência, né? Porque a base para responder essas questões filosóficas é a metodologia científica, o diálogo com o fenômeno, né? Então, por exemplo, quando ele vai dizer que os espíritos reencarnam e que há uma lei do progresso, da onde que ele tira isso? Ele ficou especulando? Não, ele foi conversando com os espíritos. Claro que a partir do momento que eu sei que eu tenho os espíritos para interrogar e perguntar tudo, eu vou ter que elaborar critérios para saber separar o que é falso, o que é verdadeiro, e aquilo também que eu posso ou não perguntar, e ele vai ter que desenvolver isso. Mas é sempre baseado no fenômeno. O fenômeno é que dá a resposta final, né? Porque eu vou dialogando com o fenômeno, tirando conclusões. Dialogando com o fenômeno. Por isso que é ciência. É filosofia de uma ciência. Se fosse filosofia no sentido clássico, ele ficava imaginando, né? Olha, os espíritos devem viver assim, devem se comunicar dessa maneira, mas ele não ficou imaginando, né? Ele viu os fenômenos e dos fenômenos tirou as respostas, né? Acho que, da minha parte, quero agradecer ao Eric, ao José, mais uma vez. Quero agradecer a todos que participaram, os que estão sempre aqui, os que estão chegando. É sempre uma alegria para nós saber que as pessoas estão aqui nos ouvindo e participando, ajudando, comentando, trazendo textos, perguntando ótimas perguntas. Isso dá vida, né, para nosso canal. Continuem assim. Curtam, compartilhem, voltem na próxima quarta-feira, tragam mais pessoas. É assim que a coisa funciona. Quero desejar a todos um bom resto de semana.
quero aproveitar e fazer um comercial aqui, se vocês me permitem. A partir de amanhã, eu vou no meu canal, no KardecTube, em todas as redes, né? Seja YouTube, Face, Instagram, TikTok, X. Eu vou começar um projeto novo, se chama Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Vão ser vídeos de estudo gravado, esses não vão ser ao vivo. Eu vou gravar vídeos usando os textos de Kardec para analisar e comparar toda a obra Nosso Lar, frase por frase, texto por texto, para a gente ter uma análise mais profunda e kardeciana dessa obra que é tão conhecida e valorizada no meio espírita. Começa amanhã, vão ser vídeos semanais gravados, mas amanhã cedinho eu já lanço o primeiro. Quem quiser assistir, compartilhar, deixar comentários, deixar questões, que de vez em quando também, depois que juntar um número X, que vai ser uma coisa muito longa, talvez vai passar 2024, eu quero fazer lives também daí para responder perguntas, discutir com as pessoas, mas é um projeto novo aí que eu compartilho com vocês. De resto, uma boa noite a todos e nos vemos quarta que vem. É isso, muito bom, Michel, Eric. Eu acho que tem mais algumas perguntas que nós vamos deixar para o próximo estudo, né, Eric? Pergunta do Matheus, da Mica, que fizeram perguntas interessantes. A gente pode deixar para a semana que vem. Nós também, aqui, nós três do nosso estudo, pretendemos fazer uma live depois aí do lançamento do filme do Nosso Lar, né? A gente está acertando só a data, isso vai ser no domingo ou na segunda. Mas a gente vai fazer uma live comentando o filme, falando um pouco sobre o Nosso Lar, sobre os problemas que tem quando a gente compara com a obra de Kardec. Então, fiquem atentos aí, a gente gostaria muito que vocês assistissem também. É isso, muito obrigado pela atenção de todo mundo. A gente fica sempre muito feliz que as pessoas participam, mandam as perguntas. Manda essa live pro pessoal, para os amigos, manda no grupo do WhatsApp, compartilhe nas redes sociais, porque falar de Kardec é sempre importante, né? Então a gente quer que isso chegue a mais pessoas. Tá bom? Eu vou me despedindo também. Boa noite a todos. Um abraço. Muito obrigado, Michel, José. As perguntas que colocaram aqui, né? A amiga colocou uma pergunta sobre questão de Deus. Se é imanente ou transcendente. Na verdade, seriam as duas coisas, né? Ele não é o universo, não, porque o espiritismo é contra o panteísmo, mas ele age através das suas leis, né? E dos espíritos. E a pergunta, mas coloquem na próxima, né? A pergunta do Matheus também sobre o limite da filosofia, a gente pode responder na próxima, né? É que a gente chegou ao limite, 1h30. Mas é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam e nos vemos na próxima. Um abraço.